Então, para a gente conseguir aqui o nosso efeito modal, eu vou vir aqui nos nossos formulários, lembrando que esse projeto é do curso de Sistema Completo em C Sharp, que eu estou gravando, essa já é a aula número 44, ok? Então, eu vou adicionar aqui um novo formulário, ó. Vou vir aqui com o botão direito em cima da pasta Formulários, opção Adicionar, useform, e eu vou dar o nome desse meu formulário de FRM Modal. Esse formulário, você pode deixar ele aqui do tamanho que você quiser, não há problema não, tá? Eu vou pressionar F4 e nós vamos começar aqui as configurações do nosso formulário. Primeira configuração, eu vou remover as bordas do meu formulário. Então, na propriedade Form Border Style, eu vou abrir aqui e vou escolher a opção None, que aí ele vai ficar sem borda. A cor de fundo, que é o back color, você vai colocar na cor que você quer a sombra para cobrir, no caso, o seu formulário que vai ser aberto por cima. Eu vou fazer aqui um efeito de, aqui vou pegar um vermelho, só para você ver, depois a gente vai mudando, tá? Vou deixar aqui vermelho. E o segredo está aqui, ó, você vem na opacidade desse formulário, na propriedade opacidade que está 100%, você coloca, por exemplo, 80%. Você vai colocando aqui, vai testando e vai vendo até você achar um percentual que vai ficar legal para você. Eu vou vir aqui dentro do meu gerenciador de soluções aqui, ó. Vou abrir aqui o meu formulário principal. Eu vou adicionar aqui um novo formulário, um novo botão, desculpa, na caixa de ferramentas. Quando eu clicar nesse botão, eu quero abrir esse meu modal, ok? Então, eu vou dar 2 cliques aqui. Eu vou fazer assim, ó, FRM modal, vou criar uma instância para esse formulário. Eu vou chamar ele de modal. Aí eu crio aqui a instância e aqui eu vou abrir esse meu formulário, olha só, modal. Existem duas formas de se abrir o formulário, que é o método show e o método show dialog. Para esse recurso funcionar, tem que ser o método show. Eu já vou te explicar por quê, ok? Então, vamos executar o nosso formulário aqui com F5. Como esse projeto é do meu curso de C Sharp, ele vai aparecer aqui uma tela de login, ok? Eu vou fazer aqui o login, aparece a tela de bem-vindo, e aqui quando eu clicar, perceba que ele apareceu o formulário, ó, com a sombra, ou seja, ele está transparente. E perceba que se eu mover o mouse por fora dele, ó, eu consigo trabalhar, mesmo com esse modal aberto. Se eu abrir ele no Show Dialog, olha só, eu vou abrir aqui no Show Dialog, ok? Vou dar um F5 e vou clicar novamente no botão ali para poder abrir o formulário. Quando eu abrir ele nesse formato de Dialog, eu não consigo mais clicar, ó. Ele fica dando um barulhinho, significa o quê? Eu não vou conseguir trabalhar enquanto eu não fechar esse formulário. Então, vou pressionar o atalho Alt F4 para poder fechar esse formulário. Vou fechar ele aqui e eu quero utilizar o método show mesmo, porque logo após abrir o modal, eu vou querer abrir o meu formulário que eu vou estar utilizando. Então, vamos aqui no modal novamente. Vou pressionar F4 de novo e vou colocar menos opacidade, vou colocar 50%. Agora, na propriedade Windows State, você abre e escolhe a opção maximizado. Ao fazer isso, olha só, a gente abre e ele vai abrir cobrindo toda a tela, ó. Fazer aqui o nosso login e vou clicar, ó. Perceba que ele abriu cobrindo toda a minha tela, ok? Se eu vir aqui e pressionar Alt F4 de novo, ele fecha. Quando eu abrir o meu modal, eu quero então abrir o meu formulário, que pode ser qualquer um. Eu tenho aqui o formulário de FRM-K de pessoa, eu vou abrir ele, ó. Vou dar 2 cliques no botão. Então, o primeiro passo é abrir o modal, tá? Esse é o primeiro passo, abrir o modal. Segundo passo é abrir o formulário desejado. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir o FRM-K de pessoa, vou chamar ele de FRM, eu crio a instância e aqui eu faço a abertura desse formulário. Só que esse daqui tem que ser no Show Dialog, para poder ele ficar travado, ok? Então, vamos dar um F5 e vamos clicar novamente no botão para a gente ver qual que é o efeito disso no nosso projeto, ó. Ao clicar, perceba que ele abriu o modal atrás e abriu o meu formulário na frente. Então, eu consigo trabalhar aqui normalmente, ó.
Se eu fizer aqui um cadastro de uma pessoa, ele vai fazer esse cadastro para mim, ó. Dados, salvo com sucesso. Beleza, ele está fazendo o que eu pedi ele para fazer. Só que o meu modal ele continua aberto. Então, vou dar um Alt F4 para poder fechar ele e vou parar aqui o meu código. Logo após o show dialog, eu escrevo assim, ó, modal.close, ok? Deixa eu tentar aqui dar um dispose para ver se ele faz também, ó. Modal.dispose. É interessante a gente usar o dispose, que automaticamente ele fecha o formulário modal e libera todo e qualquer recurso que tiver sido utilizado pelo modal. Então, ó, primeiro, abre o modal, tem que ser somente com show, não pode ser show dialog. Por quê? Se eu usar show dialog aqui, olha só. O show dialog, ele impede que qualquer outra ação seja feita enquanto eu não fechar o formulário. Olha só, eu abri, primeiro ele abre o modal. Quando eu fechar o modal, vou dar um Alt F4 no teclado para poder fechar, tá? Alt F4, ó, aí ele abre meu segundo formulário. Então, eu não posso deixar ele dessa forma, eu tenho que deixar ele no show, ok? Aí, agora, você pode pegar o seu modal aqui, ó, pressionar F4, você pode vir aqui nas cores, ó, backcolor, vou colocar preto, ó, preto. Quando eu executar, ele vai ficar com aquele aspecto de sombra atrás. Então, você tem que ir testando e vendo qual é melhor para você. Ó. Esse aqui não combinou tanto, porque o meu formulário ele é preto, cinza e branco, então ele não ficou tão legal. Mas de qualquer forma, ó, fica bacana. Nesse caso, talvez, eu teria que colocar um percentual aqui de opacidade maior. Por exemplo, vou colocar 70% para ver como que fica. Você pode fazer branco, amarelo, azul, testar e vendo qual cor combina mais com o seu formulário. Ó, esse daqui já ficou bacana, porque ele acaba tirando o foco das outras coisas e deixando o foco somente nesse formulário. Eu vou colocar aqui um verde para ver como que fica, ó, backcolor, ou então um azul. Vamos ver aqui, ó, vou pegar esse verde aqui, ó. Então vamos executar. Para a gente ver, você tem que testar para poder ver o que funciona, o que te agrada mais, ó. Tá vendo? Aí fica a seu critério, o que você vai fazer. Para a gente usar então esse modal, deixa eu colocar aqui uma outra cor que talvez vai combinar mais. Pegar aqui um azul, ó, pegar esse azul aqui. Eu quero que na hora que eu abrir o formulário de login, ele já abra com esse modal também. Então, dentro aqui da classe Program do meu projeto, olha só, dentro da classe Program, eu vou fazer o seguinte, ó. Na hora que ele abrir o login, tá vendo aqui? Antes de abrir o login, primeiro eu vou abrir o modal. Então, o modal, ele tá lá dentro da pasta formulários, frm modal. Aí, eu vou chamar ele de modal, criar a instância. A forma como a gente vai abrir ele vai ser sempre a mesma. Você vai criar a instância e vai utilizar o método show. Não é o show dialog. Ao final, a gente pega modal.dispose, ok? Ou seja, após abrir o formulário que eu quero, tem que ser no show dialog, tá? Depois a gente dá um dispose no modal. Então, vamos testar. Vamos dar um Ctrl Shift S e vamos executar com F5. Perceba o seguinte, antes de abrir o login, olha só que bacana, ele abre essa tela atrás, ok? Então, se você clicar aqui em sair, ó, ele fecha. Se eu clicar em fazer o meu login, ele vai abrir, ó, ele fecha o modal e abre o formulário principal. Então, olha só, bem bacana. Então, fica a seu critério aí como que você vai utilizar essa configuração. No formulário de erro também, ó, dentro aqui da classe geral, para você que é aluno aí do curso, você pode fazer a mesma coisa, olha só. Você vem aqui, cria o frm modal, pega aqui, ó, formulários, aí ponto frm modal, a mesma estrutura, tá? Você vai fazer, ó, vou chamar de modal, vai ser igual a new, eu vou até copiar isso aqui, para eu coloco nos outros também, ó, tem que ser show, ok? Aí você abre aqui, ó, vou copiar. No final, após o show dialog, você pega o modal e dá um disposed. Um dispose, que aí ele vai fechar o formulário de modal. Aqui no OK é a mesma coisa, ó. Copia primeiro a chamada para modal e aqui você fecha, ó, modal.dispose. Vamos ver aqui na pergunta a mesma coisa, ó. Vem aqui, cola. A gente pode até colar aqui depois da resposta, ó, Ctrl X,
cola aqui. E aqui no final a gente coloca modal.dispose. Vamos ver aqui. Nas outras a gente não precisa. Então, vamos dar um F5, para poder testar. Ver como que ele vai fazer. Abrir o nosso modal, beleza. Fez o login, entrou aqui. Vou entrar aqui no formulário de pessoa e vou cadastrar uma pessoa. Para ver se ele vai mostrar a mensagem de salvo com sucesso. Vou colocar aqui a data de nascimento, uma data qualquer. E vamos lá, cliquei, olha só que bacana. Ele dá o modal com essa telinha aqui na frente, bem bacana. Gostei muito desse efeito, tá? Quando a gente fecha aqui, o nosso formulário está aqui. Eu gostei muito desse efeito. E assim, se você gostou também, é importante para mim que você deixe aí o seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você comente, que você me ajude a fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e que mais pessoas possam conhecer também esse recurso. Então, é com muito prazer que eu finalizo essa aula. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Então, essa é a aula de número 44 do curso completo de C#. E nessa aula eu vou mostrar como fazer um efeito modal. Olha só, quando eu abro o formulário, perceba que ele tem um fundo, uma sombra atrás. Eu vou iniciar esse formulário para você ver. E ele vai inicializar também o nosso login com esse fundo. Tá vendo aqui? É isso que você vai aprender aqui nessa aula. Se eu abrir aqui o meu formulário de cadastro de pessoa e fazer um cadastro, perceba que ele vai mostrar para mim, esse modal também. Isso daqui é bem bacana, a gente vai conseguir um efeito bem legal e você encontra aí o curso completo de C# no meu site. O meu site é o edvancabral.com.br. O curso que eu estou gravando aí, onde eu ensino a fazer, é esse aqui, Sistema completo em C#. Eu já tenho 44 aulas, 9 horas e 52 minutos e ainda vai dar muito mais aulas por aí. Esse curso está na promoção, tá? R$150 e você ainda ganha o primeiro curso, que é esse daqui, do Framework C# com Firebird, ok? Então, vamos para a aula para você ver que é bem bacana utilizar esse efeito modal aí no C#.